Em breve síntese, compartilhei aqui a história de vida de um herói. Um herói que representa a memória viva da democracia de nosso país. Por isso, nesse momento, que tenho como histórico, submeto a este Conselho Pleno a indicação de nosso eterno presidente, Bernardo Cabral, para receber a comenda máxima da advocacia brasileira. A medalha Rui Barbosa consagra na eternidade a magnitude de sua contribuição para o direito, para a advocacia e para a democracia do Brasil. Estou certo de que nessa gestão, consagrar Bernardo Cabral a medalha Rui Barbosa trará à classe não somente a força inscrita em seu nome, mas também o potencial para redirecionar a nossa história. Viva Bernardo Cabral! Eu me elegi com 70% da votação, percorremos o país inteiro. Se você me perguntar, ao longo da minha atuação na OAB, eu posso dizer o seguinte: ela se confundiu muito com a minha atuação como advogado. Primeiro, que eu lutei pela valorização profissional do advogado. Segundo, uma coisa que era muito importante naquela altura, a revogação da Lei de Segurança Nacional. Pela volta do Estado de Direito, o habeas corpus estava sendo proibido. Falar de Bernardo Cabral é falar do presidente da OAB, que durante a sua gestão, ainda nos momentos de governo autoritário, teve que lidar com situações extremamente difíceis, como a morte da dona Lida Monteiro, como também a bomba do Rio Centro. E ele se desincumbiu com a sua característica de homem de diplomacia e de diálogo, conseguiu contornar as coisas e levar a cabo a sua função como presidente da OAB. Um manauara multifacetado, um jurista político, um exímio orador, responsável pela síntese do que há de melhor em nosso país, pela união do Brasil em torno da Constituição da República. Um presidente eterno da Ordem dos Advogados do Brasil, que grava na história de nosso país o melhor da tradição da advocacia brasileira. Um advogado que valoriza a profissão e que defende a cidadania. Então esse quadro tão destacado chega à presidência do Conselho Federal da Ordem no momento de transição do arbítrio para a democracia. Mas não é o suficiente. A Ordem empresta esse quadro para ser senador pelo Amazonas. Também não é suficiente. Né? Ele é escolhido pela Assembleia Nacional Constituinte, o momento mais rico e democrático da história brasileira, que é a Constituição que foi feita com o debate de todas as forças, das liberdades, o debate feito após a dura noite da ditadura. Ele tem a autoridade de ser o maestro desse grande concerto, esse concerto que até hoje, né, com todas as nossas dificuldades, é o que rege a nossa sociedade. Bernardo Cabral foi deputado estadual, foi deputado federal, foi senador, foi cassado, foi relator geral da Constituinte, foi ministro de Estado. Mas Bernardo Cabral sempre afirmou que o seu maior cargo, que a função pública de maior relevância que teve, foi a de presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil. Isso demonstra exatamente a figura do advogado, a figura do jurista, do professor, do político, do homem exemplar, admirável sob todos os aspectos. Bernardo Cabral foi instado por Raimundo Faoro a ser constituinte. Não estava em seus planos iniciais, mas diante da luta da Ordem dos Advogados do Brasil por uma Assembleia Nacional Constituinte que refletisse os anseios legítimos da sociedade brasileira, por redemocratização e pela construção de uma sociedade livre, justa e fraterna, Bernardo aceitou o desafio, candidatou-se e foi o mais votado pelo seu estado do Amazonas.
Quando chegamos às eleições de 86, a OAB já vinha de longe lutando por uma Assembleia Nacional Constituinte. Fomos nós os pioneiros. Todos os que passaram na presidência da OAB brigaram, só que nós queríamos uma Assembleia Nacional Constituinte direta, só com a finalidade. Terminados os trabalhos, ela acabaria. Aí houve uma interpretação diferente. Fizeram uma Assembleia Nacional Constituinte pela eleição e pelo tempo de 4 anos. E eu fui então candidato pelo meu estado. Como eu vinha de uma cassação, como era ex-deputado, ex-presidente da OAB, eu procurei demonstrar aos que me ouviam que eu talvez fosse dos candidatos o mais capacitado na minha terra para ser constituinte. Bernardo Cabral afirma que o prestígio, e afirmava exatamente quando exercia estes cargos públicos relevantes na nossa nação. Ele disse que prestígio é do cargo e é passageiro. O que vale é o conceito de seriedade e honestidade que vai se levar até o final da vida. Bernardo Cabral continuou a atuar dessa forma destemida, mesmo depois de ter sido alcançado pelo arbítrio. O ato institucional número 5 foi o ato mais feroz e que pavimentou o caminho para toda sorte de arbitrariedades e autorizando uma série de medidas de exceção, como foi a supressão da garantia do habeas corpus. Voltando a florir a primavera no país, com a redemocratização, eis que se verifica o valioso protagonismo de Bernardo Cabral, como relator em todas as fases da Assembleia na Constituinte, levando a sua experiência vivida, a sua seriedade, a sua inteligência de homem público e de presidente nacional da OAB que foi. Foi um grande senador que contribuiu de forma significativa para melhorar as condições de governabilidade e o entendimento de que país desenvolvido e país grande como ser o nosso só pode ser com democracia. São 35 anos de Constituição, com a maturidade democrática do Brasil, o justo reconhecimento a Bernardo Cabral, que é o verdadeiro pai fundador da Constituição brasileira. Bernardo Cabral, em momento algum, nos faltou, com as suas lições, com a sua experiência, com seus gestos de fidalguia e, acima de tudo, de esforço para que nós pudéssemos ultrapassar as dificuldades que tivemos ao longo das nossas gestões também. Porque nós estamos simplesmente entregando a nossa maior honraria ao mais bem preparado e mais merecedor para ela. Obrigado, Bernardo Cabral. Parabéns ao meu ilustre Bernardo Cabral, meu amigo de família, um amigo centenário de família, a quem admiro, respeito e louvo todas as homenagens que ele recebe por ser merecida e digna do grande homem que ele é. Como ser humano, eu aprendi a lição de que a juventude passa muito depressa e a velhice chega antes do tempo. Bernardo Cabral é uma pessoa, é um ser humano, sinônimo de um processo de luta, de esperança e de fé para a democracia brasileira.